Fala pessoal, vim aqui para mais uma super aula sobre a revolta sabinada que ocorreu no século XIX no Brasil. Vamos lá organizar, vamos botar contexto aí na tua cabeça para tu entender, anotar, deixar tudo organizado, porque quando nós passarmos para a execução da revolta, vai estar tudo bem feitinho aí para você. Então vamos lá. Primeiro ponto importante, essa revolta sabinada, ela ocorreu na Bahia, né? E aí, politicamente, o Brasil estava no período regencial. Então, para quem não lembra ou não sabe, vamos lá para a cronologia, é importante isso. 7 de setembro de 1822, o Brasil fica independente. O Brasil passa para uma fase política denominada de Brasil Império. Esse Brasil Império é dividido em três partes. A primeira parte, que é o primeiro reinado, a segunda parte, que é o período regencial, e a terceira parte, que é o segundo reinado. Então, compreenda, a revolta da Sabinada, ela está se encaixando na segunda fase do Brasil Império, que você chama de período regencial, perfeito? Então, o período regencial é uma época política em que o Brasil estava sem o imperador. Pois é, você deve estar se perguntando, como assim, Rafael, pode o Brasil no Império ficar sem o imperador? É porque o Dom Pedro I renunciou, foi embora do Brasil e deixou seu filho, o herdeiro, com apenas 5 anos de idade, e a Constituição brasileira não permitia que um menor de idade se tornasse imperador. Então, esse período aí, esse espaço de tempo, até a chamada maioridade de Dom Pedro II, que vai ser antecipada, o Brasil vai ser governado pelo período regencial. E a revolta sabinada ocorreu exatamente durante o período regencial, entre os anos de 1837 e 1838 do século XIX. Então já está tudo aí na tua cabeça que período regencial, Brasil Império, o Brasil estava sem o imperador, o Brasil estava sendo governado pelos regentes. Então vamos aqui para o que nós estamos chamando de contextualização. A primeira contextualização já está feita, que é o chamado período regencial. Pronto, aí agora nós vamos começar a entrar na revolta. O período regencial fez emergir na sociedade baiana uma insatisfação de uma classe média urbana de Salvador muito forte. Essa classe média urbana, ela era composta por médicos, ela era composta por jornalistas, por advogados. Então, você tem uma classe média urbana insatisfeita com o período regencial, com a truculência, com a forma autoritária como o período regencial tratava a sociedade brasileira. Né? O estopim para a revolta, geralmente as pessoas gostam assim, me perguntam, né, Rafael, qual foi a hora que a revolta ela estoura? A revolta ela vai estourar na hora que o governo regencial solta uma lei obrigando as pessoas a irem participar de uma tropa para combater uma revolta que tinha estourado no sul do Brasil, a chamada revolta farroupilha. Então imagina, já havia uma insatisfação das camadas médias urbanas de Salvador com a regência. Para completar, o que é que o governo vai fazer? Exigir que as pessoas se alistem em tropas para combater uma revolta lá no sul do Brasil, que é conhecida como a revolta dos farrapos. Então, se você me perguntar o estopim para a revolta, eu falo a você o recrutamento militar, ou seja, a obrigatoriedade, o autoritarismo da regência em querer que as pessoas fossem lutar lá na guerra, na Revolução Farroupilha. Então, na hora que o governo regencial lança essa lei, o que é que os revoltosos fazem na outra mão? Proclamam a chamada República Baiense em 1837. Então teve bandeira, você teve uma bandeira feita para esse movimento. E aí, o nome Sabinada vai vir exatamente em lembrança ao líder, que era conhecido como Sabino. Então, a revolta ela foi acontecendo, ela foi se moldando, né? Ela foi existindo, até que eles resolveram manter a república proclamada na Bahia, ou seja, se separar do Brasil,
Só que esta separação teria uma data de término, que teoricamente seria o ano de 1843, que seria quando Dom Pedro II assumiria o trono brasileiro. Só que aí a regência, ela mandou tropas, a regência mandou tropas para Salvador, está aqui o que eu acabei de fazer referência, violência estatal com o apoio dos latifundiários. Cerca Salvador e com o apoio dos grandes proprietários de terra, principalmente do Recôncavo Baiano, você tem o fim aí da Sabinada, com muita gente morta, há um número de mais de 2.000 pessoas mortas, muita gente presa, muita gente expulsa do Brasil, e assim acabou a revolta sabinada. Massa? Vamos lá, vamos fechar a nossa aula resolvendo aquela questãozinha que já é de costume, beleza? Vamos lá. Quais foram os motivos da revolta? Más condições de vida na província, altos impostos que deveriam ser pagos, recusa aos governantes, convocação dos baianos para ir à Revolução Farroupilha, guerra que estavam sendo declaradas, escravidão, autoritarismo na província, más condições de vida. Quais foram os motivos da revolta? Vai ser a recusa aos governantes, a convocação dos baianos para ir à Revolução Farroupilha. Então, essa é a resposta. Não esquece, dá teu joinha aí. Até a nossa próxima aula. Um abraço.